Olá, meninos e meninas do quinto 1. Bom dia, tudo bem? Aqui é o professor Lindomar. Esse vídeo tem como objetivo orientar vocês quanto às atividades de hoje, que vocês farão de língua portuguesa, e daqui a pouco também vou disponibilizar um outro vídeo explicando a atividade de geografia, certo? Lembrando que a professora Magna está de licença por 15 dias, e durante esse período, eu, enquanto coordenador, e também a professora Cláudia, também coordenadora, estaremos disponibilizando as atividades de português, matemática, geografia, história e ciências. Os professores de inglês, arte e educação física estarão passando as atividades deles para vocês durante o horário que nós passamos para vocês aqui no grupo de WhatsApp, tá bom? Então vamos lá. Para esta atividade de português, a orientação é bem simples. Vocês irão copiar esse cabeçalho no caderno de vocês, né? Isso para quem prefere copiar, porque se você de repente tem impressora em casa e preferir imprimir a atividade e colar no caderno de português, se você imprimir e colar, não tem necessidade de você copiar nada, tá bom? Copiar, no caso, é para aqueles alunos que não têm condições de imprimir. É claro, não é obrigação imprimir. Você pode abrir aqui pelo celular mesmo e copiar, tá bom? Então, vocês vão copiar primeiramente esse cabeçalho que eu marquei aqui. Na sequência, nós temos o início das atividades, que começa com o seguinte: leia os textos a seguir. Então, leia os textos a seguir. O primeiro texto, que vem aqui com o título Texto 1, ele é intitulado Não Custa Nada. É uma composição do Eduardo Bolonha e Paula Sandsteban, no caso, que dizem o seguinte aqui no texto. Eu descobri que as coisas boas da vida são de graça, não custam nada. Eu descobri que o mundo inteiro pode ser o meu jardim, a minha casa. O teu abraço não custa nada. Um beijo seu não custa nada. A boa ideia não custa nada. Missão cumprida não custa nada. E quando tudo parecer que está perdido, dê uma boa gargalhada. Eu descobri que as coisas boas da vida são de graça, não custam nada. Eu descobri que o mundo inteiro pode ser o meu quintal, a minha casa. O pôr do sol não custa nada, a brincadeira não custa nada, um gol de placa não custa nada, vento no rosto não custa nada. E quando tudo parecer que está perdido, dê uma boa gargalhada. A flor do campo não custa nada, onda do mar não custa nada, a poesia não custa nada, a nossa história não custa nada. Fruta no pé não custa nada, a água da fonte não custa nada. Banho de sol não custa nada, um bom amigo não custa nada. E nós temos aqui essas reticências que indicam que há algo a mais, ou seja, foi transcrito só uma parte da composição, certo? A gente tem a referência, é uma canção, né? Uma composição que é uma canção. E na sequência a gente tem o texto 2, né? No texto 2, a gente tem que fazer uma leitura de imagens e também de texto, né? Nós temos aqui uma linguagem mista. A linguagem mista é aquela que mistura imagens e a parte escrita, como nós temos nesse quadrinho aqui no canto, né? Esse balãozinho, no caso de pensamento. O título aqui é Sobre o Valor do Abraço. Dingo é o autor, no caso. Aí nós temos, na primeira imagem, e na segunda, né, o cachorro dando um abraço na menina, todos felizes aí no caso, né? E no último quadrinho, o cachorro, ele pensa o seguinte: quando o abraço é bom e sincero, a melhor coisa é repetir. Ou seja, provavelmente nas duas cenas anteriores, o abraço do cachorro na menina foi mais de uma vez, né? Temos também aqui a referência de onde foi retirado. E aí nós temos as atividades, que começa aqui na questão 1. Se você for copiar, comece a copiar a partir da questão 1. Lembrando que vocês deverão copiar apenas os exercícios. Não há necessidade de vocês copiarem os textos, tá bom? Então, a partir da questão 1, que vai até a questão 7, no caso. Ok? A questão 1 diz o seguinte: os dois textos fazem referência. Letra A, a amizade com animais de estimação. B, ao valor do abraço. C, a flor do campo que não custa nada. E letra D, ao banho de sol que não custa nada. Analisem
a temática principal dos dois textos, e aí vocês estarão assinalando a resposta correta de acordo com o que vocês imaginam que seja a temática desses textos, tá bom? A questão 2 é: complete as lacunas. O texto 1 pertence ao gênero e o texto 2 é um ou é uma. Então, vocês vão dizer que tipo de texto. O texto 1 é que gênero? É um poema? É uma composição? É uma letra de música? Vocês vão dizer aquilo que vocês acharem que é o mais correto nesse primeiro espaço. E em relação ao texto 2 também, vocês vão dizer que tipo de texto que é. Tá bom? Só isso. Questão 3. Retire do texto 1. Olha só, na questão 3, a atividade refere-se apenas ao texto 1. Então, retire do texto 1 palavras de acordo com o que se pede no quadro. Siga o exemplo. Primeiro, vocês vão encontrar palavras que são monossílabas. O que é uma palavra monossílaba? A palavra monossílaba é aquela que tem uma única sílaba. Como exemplo, a palavra eu. Então, vocês vão encontrar outras que são monossílabas e escrever nessas linhas aqui abaixo, certo? Na segunda coluna, a gente precisa encontrar palavras que são dissílabas. O que é uma palavra dissílaba? É aquela que tem duas sílabas. Exemplo aqui, vida. Vi é a primeira sílaba, dá a segunda. Então, duas sílabas. Encontrem, então, palavras com duas sílabas ou palavras dissílabas e escrevam nesses espaços abaixo. Na terceira coluna, palavras trissílabas, ou seja, palavras que têm três sílabas, como descobrir, descobrir, três sílabas. Então, encontrem outras lá no texto, não escrevam aqui abaixo. E na última coluna, palavras que são polissílabas, ou seja, palavras que têm quatro sílabas ou mais. Por isso que são chamadas, no caso, de polissílabas. Exemplo, gargalhada. Essa palavra é uma palavra de quatro sílabas. Olha só, gar, primeira sílaba, ga, segunda, lhá, terceira e dá, quarta. Então, é uma palavra polissílaba. No texto há outras. Encontre essas palavras e escrevam aqui, tá bom? Continuando, agora nós temos uma outra atividade, não é mais referindo aos textos anteriores. Leia o texto e responda. A loja Doce Docinho vende brigadeiros. A proprietária levantou alguns dados sobre as vendas nos nos 4 primeiros meses do ano e fez um gráfico. Aí nós temos aqui. Vendas de brigadeiros Doce Docinho, que é o nome da loja. Em abril, a gente tem aqui um gráfico que indica o quantitativo. Março, fevereiro e janeiro. Então, janeiro, fevereiro, março e abril. De baixo para cima, no caso, né? Aí nós temos de 0 até 500, né? A gente vai observar aqui a posição do indicativo da quantidade que foi vendido, no caso, né? Então, a gente observa que abril houve mais vendas, depois foi março, fevereiro foi o que teve menos vendas, janeiro foi o que teve um nível médio aí, né? O terceiro mês que mais vendeu, tá bom? Aí nós tomamos também como referência os números, né? Mas as perguntas são simples. Questão 4. De acordo com o gráfico acima, em que mês a venda foi maior? Bem simples. A gente olha aqui, olha só, está mais na frente foi abril, né? Então aqui, na hora, a gente identifica que abril foi o mês que teve maior venda. Então a gente vem, marca X. Questão 5. De acordo com o gráfico acima, em que mês a venda foi menor? Também busquem essa informação, vejam onde nós temos o menor indicativo e marquem aqui na questão 5. Beleza? As questões 6 e 7 são referentes, com base nesse próximo texto, que é o pai telefona para casa. Então, nós temos o texto. Alô? Aí fica reticências, né? Reconhece o silêncio da tirinha. Você liga? Quem fala é você. Alô, fofinha? Nem o som. Criança não é para ser chamada fofinha. 5 anos, já viu. Oi, filha, sabe que eu te amo? Eu também. Puxa, ela nunca disse que me amava. Também o quê? Eu também amo eu. Bacana, né? O pai imaginou que a filha dissesse que o amava, né? Mas a resposta dela foi um pouco diferente em relação ao que ele imaginava, né? Nós temos uma observação aqui na frente.
Sabe-se que fato é algo que aconteceu, uma informação a ser transmitida. E opinião é o que alguém pensa sobre esse fato. Aí nós temos questão 6. Qual dos trechos do texto é uma opinião? Letra A. Reconhece o silêncio da tipinha. B. Criança não é para ser chamada de fofinha. C. Oi, filha, sabe que eu te amo? E letra D. Puxa, ele nunca disse que me amava. Então, uma dessas questões aqui é a opinião de alguém. Vocês vão marcar essa opção correta. É claro, depois de terem copiado no caderno ou colado a folha no caderno, conforme a possibilidade de cada um. Questão 7. No texto, o uso do diminutivo em fofinha, quinto parágrafo, indica o quê? Admiração, carinho, admiração, carinho, indignação ou intensidade. Também é uma questão de interpretação, tá bom? Vocês irão marcar a opção correta também. Ok, então as atividades de português de hoje são só essas, né? Quero lembrar mais uma vez, o que deve ser feito? Copiem apenas os exercícios após vocês terem copiado o cabeçalho. Então, façam o cabeçalho, copiem os exercícios, leiam os textos e respondam de acordo com o que foi orientado. Aqueles que quiserem, que tiverem possibilidade de imprimir em casa a folha, podem fazer assim também. Lembrando que não é obrigação imprimir, porque nós não queremos que vocês tenham gasto com isso. Agora, se você fizer questão e quiser fazer, não tem problema, é por conta própria, tá bom? Isso fique bem claro para todos. Daqui a pouco, eu passo para vocês o vídeo da atividade de geografia, o vídeo e a atividade, tá bom? Bom dia para todos, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.